Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Oliveira, educador do curso Confeiteiro do CEDESP, Centro Intergeracional Santo Antônio. E hoje eu trago para vocês uma ficha mais que especial, repleta de história e conhecimento. Vamos aprender um delicioso pão caseiro ou pão de forma, fica a critério de vocês qual nomenclatura utilizar. Mas esse pão tem uma história muito especial. Tem o Santo Aníbal envolvido, uma pessoa que se doou muito à caridade, às pessoas em vulnerabilidade. E ele era muito devoto de Santo Antônio. Então ele rogava muito também a Santo Antônio que ajudasse na missão dele. E ao passar do tempo, ele pedindo para as pessoas colaborarem, ajudar ele na missão. Esse pão foi intitulado assim porque em 1887 foi ao encontro de Aníbal, um jovem que havia feito uma promessa a Santo Antônio, a qual ele falou para o santo, se ele alcançasse a graça, ele ia doar pães para as pessoas necessitadas. E esse jovem alcançou essa graça e foi ao encontro de Aníbal e lhe entregou 60 liras para comprar pão para os órfãos. Com essa providência, ele propôs aos católicos que quando pedissem a intercessão de Santo Antônio, que eles prometessem uma quantidade de pães para que ele alimentasse os órfãos e os pobres. E distribuiu muito desse pão, que é o pão de Santo Antônio, aos mais necessitados. Então ele ajudava criança, adolescente, idosos. Então esse pão alimentou muita gente na obra de Santo Aníbal. Então hoje eu vou dividir com vocês essa formulação e façam em casa, porque pão é universal, é algo que alimenta todo mundo, seja um pão doce, um pão de sal, um pão recheado, é algo que nos conforta, é o nosso primeiro alimento do dia, tá? Então hoje nós vamos aprender essa delícia juntos. Então vamos lá na produção do pão. Nós vamos fazer primeiro uma esponja que vai 100 gramas de água, 75 gramas de farinha e 7 gramas de fermento biológico seco. Se você for fazer com o fermento fresco, você vai pegar as 7 gramas e multiplicar por 3 para achar o peso do fermento biológico fresco. Nós vamos usar esse fermento porque ele é bem mais fácil também de desmanchar. E é como eu sempre falo, ver o que tem dentro de casa para que vocês possam usar. Então eu tinha esse, vou usar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar esse fermento nessa água. Eu não aconselho vocês a aquecerem essa água muito. Como hoje está um pouco frio, dá uma leve aquecida para que ele não venha a estragar nosso fermento. Então aqui a gente tem a água e o fermento biológico seco. Então a gente vai deixar ele hidratar um pouquinho e vai juntar ele com a nossa farinha e vamos deixar ele descansar até dobrar de volume. Então, gente, misturamos o fermento na água e juntamos a farinha e ficou nessa consistência. Estamos fazendo a esponja ela mais líquida, que é para ela poder vir mais rápido. Se eu colocar mais farinha aqui, ela vai ficar mais durinha, ela vai vir demorar um pouco mais a vir. Então a gente vai deixar aqui descansar, tá? Com um papelzinho filme ou um saquinho plástico, aí aproximadamente uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, até você ver que ela dobrou de volume. Então você vai observar a sua esponja e vai memorizar aí o tamanho que ela estava. Fecha ela, guarda ali no micro-ondas, desligado, hein, gente? Ou no fogão também desligado e deixa ela dobrar de volume. Tranquilo? Gente, um recadinho básico para vocês. Lembrando que é fundamental vocês terem uma balança para vocês pesarem as nossas fichas técnicas. Então essa balancinha é barata, é simples, você consegue pesar tudo com precisão e não ter questão de erro, fazer os sequilhos, fazer hoje o pãozinho e dar errado. Pesem, que é uma forma de vocês padronizarem e sempre ter o mesmo sabor da produção de vocês. Então vamos lá para o restante dos ingredientes da nossa formulação do pão de hoje, tá? Então nós vamos usar 50 gramas de óleo, 7 gramas de sal
e 65 gramas de ovos, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para chegar nessas 65 gramas. Vamos usar também 130 gramas de água, tá? Temperatura ambiente. Vamos usar 13 gramas de açúcar e 413 gramas de farinha de trigo. Então vamos lá, gente. Nós vamos usar 65 gramas de ovos. E para tirar a dúvida de muita gente que acha, ai meu Deus, e agora? Quanto eu coloco de ovo? 2, 3, 4? Então para que a gente possa chegar no peso de 65 gramas, nós temos que quebrar um ovo, que deu 51 gramas. E para completar essas 65 que faltam, nós vamos quebrar mais um ovo aqui à parte, ó. E vamos misturar. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de ovo. E ovo consiste em clara e gema. Então para a gente poder chegar nesse peso, a gente mistura aqui e vai pondo aqui aos pouquinhos, até chegar ao peso. Ó, 67 gramas. Então para a gente poder chegar nos 65, a gente vem aqui com calma, ó. E vai tirando até chegar aos 65. Ah, mas se eu quiser colocar os 2 ovos inteiros, eu posso? Pode. Só que você vai ter que controlar a minha água, tá? E como tá tudo padronizado, se você seguir direitinho o peso, não vai dar errado, vai dar o pão certinho. Então, gente, agora com o auxílio do liquidificador, nós vamos bater o óleo, o sal, os ovos, a água e o açúcar. Bata bem, tá pronto. Olha aí, gente, o fermento dobrou de volume, que é a nossa esponjinha lá, ó, como ela ficou bonita, ó. Lembra lá quando vocês viram no começo que não tinha quase nada? Olha o monte de fermento que a gente tem agora. Lembrando que esse fermento, né, se alimentou do açúcar da farinha e ele desenvolveu e tá assim lindo e maravilhoso. Aqui nós temos o que nós batemos no liquidificador, tá? Os ingredientes. E nós vamos juntar a esponja com o que nós batemos no liquidificador. Olha aí que linda. Cresceu bem, hein? Ó, misturamos a esponja com os nossos líquidos e nós vamos adicionar aqui parte da farinha. Vamos deixar um pouquinho aqui, ó, caso precise, para salvar alguma coisa do gênero. Então lembrando, todo pão que vocês forem fazer, vocês nunca coloquem a farinha toda. Vocês sempre guardam um pouquinho, que é para poder ver se vai precisar de mais ou menos. Eu sempre trabalho com os nossos educandos que a gente tem a formulação, né? E nessa formulação a gente tem a quantidade de farinha. E essa quantidade de farinha que a gente reservou, que é da nossa formulação, do nosso peso inicial, a gente não adiciona mais, porque a gente tem aquela necessidade, sempre que faz pão, colocar mais farinha do que pede. Depois que o pão assa, a gente vai comer, ninguém consegue comer porque tá duro, que justamente foi a quantidade de farinha que vocês colocaram a mais. Então eu sempre deixo, ó, um pouquinho reservada caso precise. Vou misturar aqui e vou mostrar pra vocês como fica. Ó, do pouquinho de farinha que a gente já deixou aqui, ó, reservado, nós vamos colocar um pouquinho aqui na mesa. Olha aqui como a nossa massa ficou. A gente já vai colocar aqui pra sovar. Então a gente vai tomar muito cuidado na hora de sovar essa massa, tá? Que não precisa ficar rasgando a coitada. Então ela não vai ficar legal. E lembrem-se, sempre amassem com cuidado, com carinho essa massa, que aqui nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. Então aqui a gente vai sovar, ó, com cuidado. Amassa, amassa. Ó. Até chegar no ponto. Quando chegar aqui mais no ponto, já vou mostrar também para vocês o ponto dessa minha massa. Bem, gente, a nossa massa ficou assim. Ela vai grudar assim um pouquinho, eu não posso colocar excesso, porque a minha massa precisa ficar úmida também. Se eu tenho uma massa com excesso de farinha, ela solta da mesa de boa, fica tranquilo, perfeito. Mas quando eu vou comer esse pão, ele fica duro, porque a umidade que eu tinha, que é a água juntamente com o ovo, vai embora. Então eu tenho uma massa seca. Nossa massa, ela fica, ó, pegajosa. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Dá pra sentir aí, ó. Quer dizer, sentir não, né? Ver aí, gente. Ó, tá vendo que ela dá uma pegada, ó? Eu puxo, ó. Então esse é o ponto da nossa massa. Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai deixar ela descansar um pouquinho, porque ela tá estressada. Eu mexi muito nessa massa, então eu sovei a coitada, ela tá aqui estressada. Eu sempre falo que massa é igual às pessoas que a gente conhece, né? Que fica estressada, dá uns gritos nos filhos, nos maridos. Então fica estressada. Então o que a gente tem que fazer é deixar ela descansar. Então essa massa vai ficar descansando. Tá? Eu coloco num potezinho, ó. Vou fechar ele vem com a tampa. Eu fecho ele com a tampa e deixo ele dobrar de novo de volume. Dobrou de volume, aí eu mostro já já pra vocês de novo.
Bem, ó gente, a massa já dobrou de volume, ó como ela ficou, ó, fofinha. Agora a gente vai dividir ela em duas porções, que aqui vai render 2 pães. Bem gente, agora eu dividi aquela massa em duas massas de 417 e eu vou modelar elas, vou mostrar pra vocês já já, ó. E vou colocar elas nessas assadeiras aqui untadas. Aqui eu faço a misturinha de unta-forma, depois eu passo pra vocês. Aqui eu passei meu unta-forma, aí vocês podem passar na assadeira de vocês margarina e polvilhar com farinha. Então eu vou abrir essa massa e vou colocar nessas forminhas de pão de forma baby. Ah, não tenho forminha de pão de forma, pode deixar eles redondinhos assim, coloca numa assadeira, deixa crescer, depois faz uma decoração fazendo um cortezinho aqui, um xizinho, 3 tracinhos, vai ficar a critério de vocês. Mas lembrando que se ele for para a assadeira assim, ele vai duplicar de volume novamente, tá? Pronto, gente, ó, eu abri essa massa, ó como ela tá. Eu usei esse equipamento aqui chamado bilha, ou conhecido como rolo de macarrão. Peço para vocês evitarem usar madeira, porque madeira é contaminação, tá? Então é proibido usar isso na área de alimentos e em cozinhas industriais. E evitem também em casa, é uma forma de segurança também alimentar para vocês. Então aqui a massa, ó, parte de cima tá lisinha. Para abrir essa massa eu tenho que virar ela ao contrário. Então com cuidado eu abro e eu sempre vou medir, depois que eu abrir minha massa, ó, o comprimento dela com o comprimento da assadeira, ó. Aí eu vou enrolar ela aqui com cuidado, ó. Eu vou dando uma amassadinha e o que eu faço? Sempre quando eu vou puxando, eu aperto e vou enrolando ela. Então eu vou dando umas puxadinhas assim, ó, e vou fechando a massa. Ó, gente, enrolei a massa. Aí tem 2 detalhes aqui importantes. Um é essa linguinha que eu vou ter que colocar ela pra dentro, ó. As 2 linguinhas, ó. Esse pão tem que ficar retinho. E essa parte aqui eu vou beliscar, que é para esse pão não soltar na minha assadeira. Esse fecho, ele não pode ficar na assadeira pra cima, porque ele vai desenrolar e vai ficar feio o nosso pão. Então quando eu colocar na assadeira, essa língua vai ficar no fundo da minha assadeira e ela não pode ficar para cima, tá? Então ela vai ficar aqui embaixo, ó, da minha forma. E ele vai ficar assim, ó. Vou arrumar esse daqui e mostrar para vocês. Pronto, estão os 2 pães aqui, ó, na assadeira. Não vamos pincelar nada agora, vamos pincelar só depois, quando ele dobrar de volume. Então esse pão ele vai dobrar de volume. Aí quando dobrar de volume eu vou mostrar para vocês, tá? Bem, gente, ó, o pãozinho eu deixei crescer, tá? Eu coloquei esse saquinho, tá? Vocês podem usar qualquer outro. Então o que aconteceu? Eu coloquei ele dentro do forno, olha o tanto que ele cresceu. Então o que eu vou fazer agora é pincelar os pães. Aqui tem 2 gemas, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, e eu vou pincelar o meu pãozinho. Bem, gente, pincelei aqui os pães com a gema. Caso não queira, pode pincelar com óleo. Lembrando que eles cresceram no forno desligado, com um saquinho plástico em cima, que é para poder abafar e fazer ele desenvolver. Não liguei o forno para que esse crescimento acontecesse. Forno desligado. Agora eu vou ligar o meu forno no mínimo do mínimo, para aquecer e ajudar também esse pão a desenvolver um pouco mais. E logo mais uns 10, 15 minutinhos, que ele crescer um pouco mais, eu jogo esse forno para 200 graus. Espero ele ficar dourado, o pão tá pronto. Bem, gente, está aqui os pães, assamos ele. Lembrando que a gente colocou ele no forno desligado a primeira vez para ele crescer. Depois que ele cresceu, nós ligamos esse forno no forno bem baixinho. Deixamos aí uns 15 minutinhos. Depois nós colocamos esse forno a 200 graus e ficou aí mais ou menos 30 a 35 minutos. Lembrando, pode ser que no forno da sua casa fique mais tempo para assar mais. Então essa daqui é a nossa simbólica homenagem ao Santo Aníbal, né? Foi uma pessoa que se doou a toda e qualquer pessoa, ajudou com o que tinha e o que não tinha, e uma das coisas que ele fazia muito era doar pães. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês por verem, por compartilhar, por curtir, comentem. Façam o pão, tirem foto, postem pra gente ver. E é isso. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.